TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Vamos juntos com muita informação, você vai acompanhar no programa de hoje. Entre os destaques estão os seguintes: a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo para o pagamento do IPTU de 2025. Ele agora se estende até o dia 31 de janeiro. O embarque e o desembarque das linhas da região de Cascatinha e também da Estrada da Saudade foram alterados nesta quarta-feira por conta de obras ali na região. Fique atento, a gente vai trazer as linhas que sofreram essas alterações. E após 2 anos dos ataques do dia 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou 371 pessoas. 122 estão foragidas. E o verme causador da meningite foi detectado em 26 cidades do estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz. E a produção industrial recuou 0,6% em novembro, apontou o IBGE. O diálogo com o objetivo de informar sobre diferentes temas e relevantes à população petropolitana e fluminense. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo, aqui na TV Correio da Manhã. Você pode acompanhar a nossa programação também, simultaneamente ao vivo, pela nossa página do Facebook em TV Correio da Manhã e no nosso canal do YouTube também em TV Correio da Manhã. Além disso, no nosso site tvc16.com. Não deixe de acompanhar e ficar muito bem informado sobre tudo que acontece na nossa região de cobertura. Além disso, você também pode acompanhar os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Por eles, além de navegar nas redes sociais, você fica também muito bem informado. Além disso, participe aqui com a gente, mandando a sua sugestão de reportagem, denúncia, fotos e vídeos referentes a algum tema, alguma denúncia que você encontrou. Então, basta você enviar para a nossa equipe, tá inclusive o e-mail na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E também temos o nosso WhatsApp com o DDD 24 99323 1675. Não deixe de participar. E aí você aqui, quando manda a sua mensagem, a sua denúncia, a sua sugestão de reportagem, a nossa equipe entra em contato ou traz então aqui o anseio da população ao vivo no nosso quadro Você na TVC. A gente começa a edição de hoje falando sobre um anúncio da Prefeitura de Petrópolis que foi feito nesta terça-feira, que é referente à prorrogação do prazo para o pagamento em cota única do IPTU 2025, que agora ele pode ser quitado até o dia 31 de janeiro e mantém um desconto de 10%. A decisão foi tomada após a nova gestão identificar falhas graves deixadas pelo governo anterior, que comprometeram a entrega dos carnês aos contribuintes e a grande maioria da população ainda não ter recebido o documento em casa. Ao assumir no dia 1º de janeiro, a nova administração constatou que houve um atraso no envio dos carnês físicos e mesmo o esforço logístico, mais de 50% dos carnês de IPTU não foram entregues. Essa negligência causou aí atrasos e transtornos para a população que teve dificuldades em cumprir o prazo inicial previsto para o dia 7 agora de janeiro, ou seja, a última terça-feira. Então, com o objetivo aí de tentar minimizar esses impactos, foi implementada então essa operação com postos de atendimento espalhados pela cidade, além do sistema online no site da Prefeitura de Petrópolis, onde há a possibilidade dos moradores emitirem ou imprimirem os carnês de IPTU de forma rápida e acessível. Com essa operação, mais de 20% dos contribuintes obtiveram os boletos por meio do site oficial da Prefeitura ou nos pontos de atendimento disponíveis. Todos os boletos gerados a partir desta quarta-feira já estarão com a nova data, ou seja, dia 31 de janeiro. O prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, chegou a divulgar uns vídeos nas redes sociais comentando também referentes a essa prorrogação. Vamos acompanhar. Olá pessoal, hoje dia 7 de janeiro, estou aqui para dar um comunicado importante para todos vocês contribuintes de Petrópolis.
Como vocês sabem, a grande maioria da população ainda não recebeu o seu carnê de IPTU porque a antiga gestão não entregou no prazo correto. Então, com isso, sem querer prejudicar ninguém, muito pelo contrário, para ajudar ainda mais a todos, decidi prorrogar o prazo do pagamento da cota única o dia 31 de janeiro. Ou seja, até o dia 31 de janeiro, o desconto de 10% será válido. As outras datas se mantêm para que a gente possa manter a fluidez dos pagamentos. Agradeço a você que pegou seu boleto na internet, já fez o pagamento e seguimos trabalhando numa cidade mais justa e mais próspera para todos. Grande abraço, contem conosco. Esse foi o vídeo compartilhado nas redes sociais e também se posicionou pelas redes sociais o ex-prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, referente também a essa questão do IPTU. A gente vai colocar na tela para você o pronunciamento também do ex-prefeito de Petrópolis. Ele cita na nota o seguinte, que a questão levantada pelo atual governo sobre o suposto atraso na emissão dos boletos do IPTU, é importante dizer que a lei que corrigiu os valores do IPTU só foi aprovada 2 semanas antes do novo governo, ou seja, alegando ali que foi aprovado nas últimas 2 semanas de dezembro e que por conta disso, ainda durante o período de transição, a Secretaria de Fazenda do governo anterior fez exatamente a sugestão de emissão do carnê via internet ao novo governo, inclusive prorrogando o prazo final de pagamento da cota única para o dia 20 de janeiro. Essa nota aí foi divulgada logo após essa questão do vídeo também pelo prefeito de Petrópolis, e aí o ex-prefeito também se defendeu com essa questão, mas agora você já sabe então, até o dia 31 de janeiro há a possibilidade de fazer o pagamento em cota única do IPTU com o desconto já citado que a gente trouxe aqui para você. Olha só, por intervenções viárias ali no Bosque do Imperador, aqui no centro, os ônibus das linhas da região do Cascatinha e da Estrada da Saudade foram transferidos para a Rua da Imperatriz, número 168, ali naquela lateral do Museu Imperial. Vamos colocar na tela, inclusive, também para você que está nos acompanhando, as linhas afetadas. Estão elas aí, então, são ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas que sofreram com essa alteração. As linhas, então, são 300, Terminal Correias via Quissamã, 326, Boa Vista, na verdade 8 linhas, né, gente? 327, Comunidade do Ventura, 328, Fragoso, além da linha 329, Monte Florido, 330, Terminal Correias, via Pedro Elmer, 333, Veridiano Félix, 340, Terminal Itamaraty. 8 linhas, então. Eu vou até pedir para a nossa equipe deixar a imagem na tela para você que está nos acompanhando, para você verificar aí todas as linhas que estão com essa alteração a partir dessa quarta-feira. O anúncio foi realizado pela CPTrans na tarde de terça-feira, ou seja, na tarde de ontem, referentes a essa alteração. E essa alteração, gente, ela vai permanecer até o fim das intervenções, tá? Não é somente nessa quarta-feira. Então, até que toda a intervenção seja realizada, o ponto, então, das 8 linhas que você vê na tela foram alterados ali para a Avenida da Imperatriz, ao lado ali do Museu Imperial, onde ficavam ali, para quem é da cidade, conhece a região, onde ficavam ali aquelas carroças com os cavalos para fazer o passeio aqui no centro histórico. Então, informando para você essas 8 linhas que estão com esse embarque e desembarque alterado por conta de intervenções ali no Bosque do Imperador. Mudando de assunto, Petrópolis recebeu um lote com 680 doses da nova vacina contra a Covid-19. A Zalica, ela é destinada à população com 12 anos ou mais e a prioridade inclui idosos, imunocomprometidos, gestantes e pessoas com comorbidades. O imunizante está disponível em 15 salas de vacinação do município para atender a demanda. A Zalica se diferencia das vacinas anteriores pelo uso de uma tecnologia das nanopartículas proteicas, que, segundo estudos, oferece uma resposta imunológica mais ampla contra variantes recentes do vírus. Então, você que está nos acompanhando, inclusive que é idoso, gestante, imunocomprometido, que ainda não tem atualizado ali a caderneta de vacinação ou tem alguma dose ainda pendente, aproveite a oportunidade, busque o posto de saúde e faça a imunização. Isso não só para idosos, tá, gente? Toda a população que ainda não completou esse ciclo vacinal, é fundamental aí fazer esse processo para se manter seguro
da Covid-19. Vamos mudar de assunto também, agora falar sobre um outro tema e que eu vou comentar depois algumas questões aqui. Nessa terça-feira, o Hospital Santa Teresa, aqui em Petrópolis, divulgou os dados do atendimento da sala de trauma da unidade. O mês de dezembro liderou, veja só, com mais atendimentos em 2024 e foram mais de 100 ocorrências de acidentes de trânsito. Os dados da Sala de Trauma Santa Teresa, em Petrópolis, foram disponibilizados e os números de acidentes de trânsito lideraram mais uma vez. Só o número de ocorrências envolvendo motocicletas aumentaram 47% quando comparado ao mês de novembro. Em dezembro, foram registrados 87 atendimentos, sendo 62 em homens e 25 mulheres, a maioria com faixa etária entre 18 e 60 anos. Tem que ficar assim. Estão correndo muito, os motoqueiros aí estão vacilando muito. O período que as pessoas mais se expõem, ficam mais tranquilos. E quando você está mais tranquilo é quando acontece o problema. Importante sempre ficar atento. Muito importante, com certeza. Os acidentes envolvendo o carro também registrou um aumento de 10%. No mês de dezembro, a unidade atendeu 34 pacientes em decorrência a este tipo de acidente. A maioria, mulheres, entre 18 e 60 anos. O número de atendimentos por atropelamentos em dezembro também foi o maior registrado no ano de 2024. A unidade prestou 10 atendimentos, sendo em 5 homens e 5 mulheres. Situação complicada, né? Imagina só a quantidade de acidentes. Como a gente sempre fala aqui, a prudência, a imprudência, a negligência afetam muito aí a vida do petropolitano. Inclusive foi compartilhado mais uma vez nas redes sociais vídeos de motociclista, não vou nem falar motociclista, porque motociclista respeita as leis de trânsito, mas vídeos de supostos criminosos, digamos assim, pilotando mais uma vez em alta velocidade as motos em cima das calçadas no centro da cidade. Aí eu pergunto, o que está acontecendo com a população petropolitana? O que está acontecendo com os pilotos de Petrópolis? Porque o vídeo também foi gravado na Rua do Imperador, compartilhado nas redes sociais, e inclusive chega a ser possível escutar os meliantes, digamos assim, os suspeitos, rindo, brincando, como se aquilo ali fosse algo super correto. Eles pegam toda a parte ali da Rua do Imperador, logo depois da loja americana, isso para quem vai ali sentido Obelisco, e passam toda aquela calçada com as motos em alta velocidade. Aí eu pergunto, o que está precisando agora em Petrópolis? Uma integração entre os órgãos de segurança. A CPTrans tem uma nova gestão, está resolvendo agora essas questões de transição, a gente sabe que é um período, mas não pode deixar, obviamente, de fazer o trabalho de fiscalizar, de fazer as operações necessárias de fiscalização. Assim como segurança presente. É um serviço do Estado, mas se isso está acontecendo com frequência, fazer essas fiscalizações, ampliar, verificar em quais locais esses vídeos estão sendo gravados, o horário, e ali adotar medidas estratégicas. O que não pode é a população correr o risco de estar na calçada e ser atropelado, porque simplesmente optaram por utilizar a calçada para poder trafegar com a moto. Em São Paulo, você que está em casa nos acompanhando, em São Paulo, uma pessoa morreu depois que um motociclista estava empinando a moto, fazendo gracinha, essa é a verdade, querendo chamar a atenção, empinou a moto, não viu a pessoa atravessando, atropelou. A vítima morreu. E aí? O que acontece? Como que a família fica? O suspeito foi preso. Vai ter que esperar isso acontecer em Petrópolis para definitivamente alguma medida ser adotada. Porque é só o que está faltando. Porque é moto sem placa, moto com escapamento adulterado, desrespeitando as leis de trânsito, e agora com frequência a gente está vendo nas redes sociais, vídeos de motos em Petrópolis circulando pela calçada em alta velocidade, fazendo manobra perigosa, também em cima da calçada, gente pilotando vendado. Tá achando que é circo? Não é possível. A gente espera que alguma medida efetiva seja adotada na cidade.
Porque a gente acabou de trazer o número de acidentes do Hospital de Trauma de Santa Teresa. Aí, uma pessoa dessa ainda se fere, tem que encaminhar para o hospital, a família fica em casa desesperada, não tem um pingo de consciência. Um pingo de consciência para saber os riscos que está cometendo fazendo uma atitude como essa. Enfim, vamos mudar de assunto. Olha só, gente, técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis e do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, participaram de uma reunião de alinhamento como parte das ações da Defesa Civil nesse período mais chuvoso. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, na sede do CEMADEM, na capital fluminense, na cidade do Rio. Durante o encontro, foram alinhados os procedimentos de emissão de alertas, acionamento de sirenes, entre outros serviços. Esse alinhamento é fundamental, até porque a gente sabe o CEMADEM aí também é responsável por monitorar os acumulados pluviométricos na cidade. E isso, obviamente, num trabalho ali integrado entre os dois órgãos atuando em conjunto, minimiza, pelo menos é o objetivo de minimizar os riscos à população por conta dessas chuvas de verão. Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer, então, claro, a previsão do tempo para você e mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí porque a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Correio Petropolitano em Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Vamos então à previsão do tempo para essa quinta-feira. Nossa equipe vai colocar aqui para você as temperaturas para as nossas cidades da região de cobertura. E a quinta-feira a gente vai seguir a tendência que a gente já tem apresentado durante essa semana, mas com uma leve queda nas temperaturas, a gente já consegue ver pelo nosso telão. O dia em Nova Friburgo, então, vai ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. E à noite também chuvosa. As temperaturas na cidade vão variar entre mínima de 19 e máxima, então, de 24 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira também será de dia nublado, com chuva de manhã. Haverá abertura de sol à tarde e pancadas de chuva também na parte da tarde. À noite, o dia fica nublado com possibilidade de garoa. Os termômetros podem variar em Teresópolis para essa quinta-feira entre mínima de 16 e máxima, então, de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia também será nublado e com chuva de manhã e à tarde. À noite, podem ser registradas garoas. As temperaturas podem variar na cidade imperial entre mínima de 18 e máxima de 22 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com algumas nuvens no céu e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros na cidade vão variar entre mínima de 19, como a gente vê aqui no nosso telão, e de 26 graus, então, para essa quinta-feira. E para finalizar a previsão do tempo, em Três Rios, ela vai ser de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas podem variar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus para essa quinta-feira. A gente vai colocar em tela cheia para você, então, acompanhar aqui junto comigo como que ficam, então, as cidades da nossa região de cobertura. A gente falou aqui sobre uma ligeira queda na temperatura e justamente a gente vê ali, ó, Três Rios, Paraíba do Sul, por exemplo, chegaram a marcar 29 graus, vão chegar a marcar até 29 graus para essa terça-feira, para essa quarta-feira, perdão, e Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis chegaram ali até os 24 graus, Nova Friburgo inclusive se mantém, algumas cidades aí sofrendo um ligeiro declínio na temperatura máxima, assim também para essa quinta-feira, mas apesar disso, a amplitude térmica ali ainda bem agradável para a população aqui do interior do estado, e assim a gente finaliza a previsão do tempo. Fala agora sobre saúde. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou a presença do verme Angiostrongylus, causador da meningite eosinofílica. É um nome complicado, viu, gente? Em 26 municípios do estado do Rio de Janeiro. O parasito foi detectado em moluscos terrestres, incluindo caramujo gigante africano e caracóis e lesmas. As coletas foram realizadas entre 2015 e 2019 e os dados estão relatados em um artigo recém-publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. De forma inédita, o trabalho investigou a presença do parasito em 46 cidades, contemplando as mesorregiões metropolitana e centro-fluminense. Ao todo foram coletados 2.600 moluscos, dos quais 230 foram encontrados infectados por conta, então, do verme, e que corresponde a 9% do total dos moluscos aí que foram analisados pela pesquisa. Você está, inclusive, vendo as imagens desse momento da coleta realizada pelos pesquisadores. Inclusive, a gente vai acompanhar a fala da pesquisadora da Fiocruz referente a esse tema. Meu nome é Silvana Tiengo, eu sou chefe do Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E esse trabalho que nós fizemos, ele resultou foi um estudo de mestrado de um aluno nosso, no qual participou também, né, grande parte da equipe, e ele visou
conhecer os moluscos de duas regiões do estado do Rio de Janeiro, num total de 46 municípios que foram investigados, para se conhecer quais os moluscos terrestres ocorrem aqui e também se estão infectados com algum verme, alguma larva, né, de aumento que possa causar doenças, né, tanto no homem quanto nos animais domésticos. Então foi um trabalho que envolveu grande parte da equipe em coletas que duraram 4 anos, né, de 2015 a 2019. E esses moluscos, então, foram coletados em 177, se não me engano, distritos, né, desses municípios. E esses moluscos, essas coletas sistemáticas, eram realizadas, os moluscos eram levados para o laboratório e examinados para detecção de parasitos e também para identificação. Então, para nós, como a gente já imaginava, esses moluscos, eles estavam parasitados, sim, por larvas de vermes que podem causar doenças, né, no homem e animais. E o que nos chamou mais a atenção foi a presença de um verme, Angiostrongymus cantonensis, que ele é responsável por causar meningite, um tipo de meningite eosinofílica, que ocorre no Sudeste Asiático, mas nos últimos anos também tem ocorrido em vários outros países, né, inclusive aqui na América do Sul, né, Ilhas do Caribe e no Brasil. Esse parasita, esse verme, ele ocorre entre ratos e moluscos, normalmente. E o homem entra acidentalmente no ciclo. Ele ingere larvas desse verme que estão presentes em hortaliças que não foram bem higienizadas, né? Frutas, porque essa larva ela sai naquele muco, naquela baba que sai do molusco quando ele se desloca. Então o homem é um hospedeiro acidental e pode ocorrer então um tipo de meningite quando ele ingere acidentalmente essas larvas, né? E essas larvas então migram para o sistema nervoso central, causando a meningite. O que a gente precisa fazer, os cuidados, né, realmente é a prevenção. Então as pessoas sempre que manipularem esses moluscos, elas precisam estar com as mãos protegidas, com luvas ou sacos plásticos, e fazer também assim, uma catação e depois a retirada desses animais ali do local, né, para matar, né, e descartar no lixo comum. Então é mais preventivo. E o objetivo então maior foi realmente alertar também os serviços de saúde para a ocorrência, né, desse parasito aqui entre nós. E eles circulam normalmente, então, como eu comentei, entre ratos e moluscos, e o homem acidentalmente pode entrar também no ciclo e adquirir essa parasitose. Aí a gente acompanhando a fala, então, da pesquisadora, a quem a gente agradece aqui por conversar com a nossa equipe, explicar um pouquinho sobre esse tipo de meningite e os cuidados a serem adotados. Então, para você que está em casa nos acompanhando, orientação, como foi citado. Nesses casos, se for manusear algum tipo de animal como esse, luva, sacola plástica, proteção para as mãos. E também a higienização adequada das hortaliças, verduras, frutas. É sempre importante fazer também essa higienização de forma adequada, como a gente citou ali, até porque o ser humano pode ser aí, né, nesse caso, um hospedeiro acidental. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre Teresópolis. O primeiro dia da operação do programa Domingão Tarifa Zero em Teresópolis, que foi implementado pela atual gestão do município, no último dia 5 de janeiro, foi marcado pela aprovação da medida pelos moradores e turistas e um aumento, veja só, gente, de quase 50% no movimento de passageiros nos ônibus das empresas Dedo de Deus e 1º de Março, que operam o transporte público do município. Os dados apontam que 19.752 pessoas aproveitaram a passagem gratuita,
um número 48% maior do que a média de 13.341 passageiros registradas no domingo de novembro a dezembro do ano passado. Agora tem que saber também, obviamente, como que vai ficar essa questão, se a prefeitura vai aumentar o subsídio para as empresas de ônibus, até porque se você tem mais passageiros trafegando, né, viajando de forma gratuita, a empresa tem um custo com tudo isso, seja custo de pneu, custo de viagem, manutenção dos veículos e, obviamente, a partir do momento que um coletivo está mais cheio, ele faz mais paradas, ou seja, o tempo de viagem aumenta, consequentemente o consumo do combustível, o pneu dessa mesma forma, assim como amortecedores, entre outras tantas questões. A gente espera que essa medida não vai impactar lá na frente no transporte que é oferecido para a população teresopolitana. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou mais de 1.000 resgates na virada do ano nas praias fluminenses. A gente vai acompanhar a fala do Major Fábio Contreiras, que comenta sobre esses resgates. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou 1.138 salvamentos no mar em todo o estado nesse dia 1º de janeiro. É um número que representa um aumento de 1.000% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos 3 locais com bastante atenção. Em primeiro lugar, no ranking das estatísticas, a região da Zona Sul, com as praias do Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado. Em segundo lugar, a região da Barra da Tijuca. E em terceiro lugar, a região do Recreio dos Bandeirantes. Todos esses salvamentos contaram com o apoio de 3 grandes novidades. A primeira são os 2 megadrones, que fazem um patrulhamento em toda a orla marítima aqui do estado, enviando mensagens de alerta para quem se coloca em risco, como se estivesse numa vala, numa corrente de retorno, ou até mesmo na ponta de pedras, colocando-se em risco. Outra grande novidade são os médicos que estão agora tripulando as motos aquáticas, reduzindo o tempo de atendimento entre 50% e 80%. Além disso, também tem a chegada de 43 novos barcos infláveis de resgate que vão se somar às motos aquáticas, realizando o salvamento dessas vítimas. Tudo isso faz parte da Operação Verão, que foi ativada no dia 1º de dezembro. Além dessas novas tecnologias, nós temos um grande reforço de 30% todo efetivo de guarda-vidas que trabalham aqui nas praias do estado do Rio de Janeiro. Mas é muito importante que a população também siga as orientações dos guarda-vidas. Primeiro, ao chegar na praia, fique sempre próximo de um posto de guarda-vidas, respeite também as cores das bandeiras, jamais entre em um local que tem uma bandeira vermelha. Além disso, não misture bebida alcoólica com banho de mar e, de noite, não mergulhe no mar. Cuidado com as crianças também é fundamental. Coloque uma pulseira com nome e telefone nelas. E no mar, no máximo, a 1 metro de distância delas. Dicas importantíssimas para aproveitar o verão com segurança. Como foi citado ali, um aumento de 1.000%, gente. Olha só, né? Por isso que a gente fala que é necessário a população também aí ter consciência na hora de aproveitar esse período de férias, de mais calor, para na hora que o momento for para a praia, para uma cachoeira, que seja também, para um poço, para tomar os devidos cuidados. A gente sabe, né? São correntezas, o mar ali tem as valas de retorno, como foi citado pelo Major Fábio Contreiras, e tudo isso pode levar uma pessoa ali, né, a ser puxada pela água. Então é necessário um cuidado redobrado durante esse período. Informação importante para você que está nos acompanhando. O Detran RJ informou que os candidatos à primeira habilitação que tenham concluído a carga horária prática em 2024 e que deveriam concluir o processo até o dia 31 de dezembro vão ter mais 90 dias, ou seja, 3 meses de prazo para finalizar o processo e obter a carteira de habilitação. A prorrogação atende a decisões judiciais e altera o prazo para a conclusão do processo de habilitação, previsto no inciso 3 do artigo 2 da Resolução 789 de 2020 do CONTRAN e estende o prazo de validade dos processos de habilitação até dia 31 de março então, de 2025. Nos últimos meses, o Detran RJ aumentou o número de vagas para provas práticas, com o objetivo de atender o aumento de demanda provocados pelos processos de primeira habilitação iniciados ainda lá no período da pandemia. A marcação dos exames é de responsabilidade dos Centros de Formação de Condutores, onde os usuários fizeram as aulas práticas. Então, lembrando, a partir do dia 31 de março de 2025, aí sim termina esse prazo. Ele foi prorrogado, então, por 90 dias, ou seja,
Quem tem aí esse processo ainda para ser finalizado, tem mais 3 meses aí para aproveitar e tirar a primeira habilitação. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com uma entrevista para você. Não saia daí, um intervalo rapidinho, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate inicia mais uma entrevista e hoje vamos abordar mais uma vez o esporte. Como você já consegue ver aí na sua tela, a gente está num cenário completamente diferente. E um cenário que tem um fundo muito importante, não só para a modalidade que a gente vai falar hoje, mas também para Petrópolis. Aqui do meu lado está o Henrique Avancini, ele que já participou inclusive do programa, ex-atleta de mountain bike profissional, mas que continua nas pistas, continua como treinador, inclusive, não deixa a modalidade de jeito nenhum. Acho que não tem nem como, né, Henrique? Primeiramente, obrigado pela presença e sejam bem-vindos mais uma vez ao programa. Bom, obrigado. Prazer falar com vocês mais uma vez. Como você mesmo disse, continuo muito ativo, né, com o esporte. Acho que eu tenho raízes muito profundas aí de muitos anos, então é uma paixão que eu me alegro muito em continuar contribuindo, continuar
com o desenvolvimento do esporte, de atletas, desse estilo de vida, dessa cultura em torno da bicicleta. Maravilha. O motivo pelo qual a gente está aqui hoje, inclusive na nova loja do Henrique, são dois. O primeiro é para a gente falar sobre uma lei que foi, inclusive, sancionada pelo governador Cláudio Castro e que, então, determina que Petrópolis agora é a capital estadual do mountain bike. E a gente vai conversar, obviamente, com um especialista da área para saber sobre os impactos que isso pode trazer para a cidade. Eventos, novos ciclistas, até mesmo melhoria para aqueles que são atletas amadores e que gostam de utilizar a bicicleta como uma ferramenta também para ir e vir para o trabalho ou para algum compromisso. E, obviamente, sobre esse empreendimento que também tem esse objetivo de trazer e contar um pouquinho da história não só do Henrique, mas também sobre o ciclismo aqui de Petrópolis. Henrique, bom, a gente tem agora aí uma lei que determina e contar um pouquinho da história a capital não só do Henrique, mas também sobre o ciclismo aqui de Petrópolis. Henrique, bom, a gente tem agora aí uma lei que determina Petrópolis como a capital estadual do mountain bike. Você, como atleta petropolitano, que já visitou diversos países em várias competições, como que você vê esse incentivo também, esse título? Mas é mais que um título? Você vê como mais que um título essa nova lei? Bom, acho que o título é legal, né? É um título bacana, mas ele significa muito mais do que simplesmente um título ou um status, né? A homologação dessa lei, ela possibilita que Petrópolis receba recursos e possa se desenvolver em prol da bicicleta, em prol dessa modalidade. Petrópolis, naturalmente, é muito favorável à exploração das montanhas, ao turismo rural, e é por isso que a gente tem já, de uma forma assim orgânica, uma cultura em torno da bicicleta bastante desenvolvida. Muitos atletas profissionais e amadores residem aqui. Todo mundo que começa a explorar um pouco mais os entornos, né, das nossas montanhas acaba se apaixonando por fazer isso em cima de uma bicicleta. E o que eu espero é que essa nova lei possa estruturar isso para que a gente possa levar isso para mais pessoas, possa receber mais turistas voltados ao uso da bicicleta aqui em Petrópolis, porque nós temos muitas possibilidades, né? Como eu falei, é uma cidade onde eu me preparei a vida inteira, a carreira inteira. O Langalinski, que foi o nosso representante nos Jogos Olímpicos de Paris, agora reside aqui em Petrópolis também. Então, uma cidade com um vasto repertório, um histórico em torno do mountain bike, não só mountain bike competitivo, mas também o mountain bike do lazer, o mountain bike amador. Nós tivemos um grande marco para o esporte aqui no Brasil, que foi a Copa do Mundo de 2022, Sim. realizada no Vale do Cuiabá, e que reabriu as portas do mountain bike mundial aqui no Brasil. Então, Petrópolis tem capacidade para sediar eventos, para ter mais locais dedicados ao uso do mountain bike. E é isso que eu espero que aconteça. E fazendo ali a minha parte como alguém que representa o esporte, essa é a pressão, né, ou o esforço que eu vou fazer junto ao poder público, para que nós tenhamos ações efetivas de fomento ao mountain bike aqui no município, que isso traga principalmente benefícios para a comunidade e para a nossa economia, para a nossa sociedade, para o desenvolvimento cultural de Petrópolis. Lembrando, né, que a partir do momento que a gente tem um evento, a gente tem toda uma cadeia produtiva que parte não só ali da organização do evento, de quem vai participar, dos próprios atletas, mas você tem os restaurantes, você tem a rede hoteleira, inclusive também empregos diretos e indiretos que são inclusive criados, mesmo que durante aquele período específico para a realização do evento, e que mostra aí também a importância que essas atividades, não só voltadas ao mountain bike, por exemplo, têm, mas assim também como outros eventos aqui na cidade. E agora, Henrique, falando um pouquinho sobre a estrutura, a gente está aqui num espaço enorme, a gente tem aqui atrás algumas medalhas, bicicletas de peso, digamos assim,
Queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse espaço que a gente tem, obviamente, a parte comercial, né, da venda das bicicletas, de equipamentos, de manutenção, mas muito além disso, se torna de fato um atrativo, um passeio para conhecer também um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Bom, essa é a nossa nova loja, né? A nova Vancini Bikes. Meu pai atua no mercado desde 1995, quando ele abriu sua primeira loja, sua primeira bike shop. E no ano passado, no momento ali da minha aposentadoria, eu sentei com meu pai, a gente avaliou o que a gente faria com a loja, se a gente fecharia, fazer outras coisas, enfim, o que seria o próximo passo. E aí a gente conversou e tomamos a decisão de que, se fosse continuar com a loja, que fosse algo interessante e importante para o mercado da bicicleta no Brasil e principalmente para ser um marco local, né, para Petrópolis. Então, dediquei praticamente a vida inteira para desenvolver esse esporte no Brasil, através da minha carreira e ações paralelas. E acho que agora é hora de tentar desenvolver um pouco mais aqui, né? Devolver um pouco mais para a cidade que eu tanto amo, onde eu nasci, onde eu tenho as minhas raízes. E a loja é um pouco disso também. Existe o espaço comercial para atender os clientes da melhor forma possível, mas existe também todo um conceito de estilo de vida, de fomento cultural. Então, a gente tem a exposição de itens históricos, bicicletas que eu competi em títulos mundiais, em Jogos Olímpicos, assim também como alguns prêmios, algumas camisas emblemáticas, quadros, galerias de foto, galerias de arte. A gente tem uma parte de vivência externa também, mistura um pouco de arte com um pouco de esporte. A gente tem um café aqui dentro para que as pessoas possam curtir esse ambiente. Então a ideia é fomentar o estilo de vida em torno da bicicleta. Nós abrimos há um pouco mais de 2 meses e o fluxo de pessoas de outras cidades, de outros estados, para vir conhecer o espaço, conhecer um pouco mais da minha história. Tem sido muito positivo, muito legal. E eu me alegro bastante de poder ser uma base para quem quer vir a Petrópolis para sair para pedalar. É uma iniciativa privada, mas que acaba fomentando e ajudando que a gente tenha esse fluxo de pessoas vindo para Petrópolis para conhecer a cidade em 2 rodas, né, pedalando. Agora, me diz o seguinte, a gente sabe, é muito título, foto, medalha. Acredito que a curadoria para toda essa exposição aqui foi um processo difícil também. E agora, Vancini, a gente tem aqui, inclusive, uma das bicicletas que foi utilizada na Olimpíada de 2020, que tem hoje, pelo menos, a melhor colocação, pelo menos até o momento, do Brasil na modalidade. O que isso, de alguma forma, representa para você como profissional? E, obviamente, né, a gente teve também, em 2024, o atleta também da equipe competindo nas Olimpíadas. E, obviamente, mas o que isso traz também para você como um dos principais atletas brasileiros, né, foi, pelo menos, até o anúncio da sua aposentadoria? Bom, acho que é a questão da referência, né? Das pessoas poderem estar próximas a feitos históricos e verem isso de uma forma um pouco mais normal. Então é muito legal, né, as pessoas chegarem aqui e verem as bikes. Tem 3 bikes de edições olímpicas diferentes. Tem 2 bikes aqui que venceram campeonatos mundiais, outra bike que venceu a Copa do Mundo. Então tem muita história e acho que é legal as pessoas poderem ver, né, as galerias, as fotos, poder relembrar vários momentos de uma carreira que foi bastante extensa e poder, enfim, se sentirem valorizadas, né, como atletas, como petropolitanos, como brasileiros. Acho que esse é o meu objetivo, de trazer valor, agregar valor para as pessoas, né, como vivência, como experiência. Falando um pouquinho sobre, agora mais uma curiosidade, imagino, já teve alguma reação assim emblemática ou engraçada que você viu aqui na loja? Porque a pessoa chega na loja, no espaço, e de repente dá de cara simplesmente com um bicampeão mundial. Então, como que já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Bom, minha agenda é meio maluca, né? Então, eu tô aqui praticamente todos os dias, só que
eu saio um pouco, tenho uma reunião, ou pego um voo, vou para São Paulo, volto, coisas assim. Mas estou aqui praticamente direto hoje em dia e é engraçado às vezes, né, essa reação de surpresa, de espanto das pessoas. Mas é sempre muito legal compartilhar, poder conversar, relembrar algumas histórias, dar alguma dica para quem está começando no esporte ou quer começar no esporte. Então, para mim tem sido uma experiência muito, muito legal, muito construtiva, muito positiva, de ver, como eu disse, né, sentir que é um ambiente que proporciona uma experiência positiva para as pessoas. E, Henrique, falando agora um pouquinho sobre a modalidade de forma geral, né? A gente sabe que quando se trata de bicicleta, de ciclismo, a gente tem diversos tipos aí, né, e práticas, enfim, atividade. Como que você vê hoje Petrópolis inserida nessa modalidade? Falta de alguma forma, às vezes, mais incentivo? Ou então esse é um pontapé inicial, como a gente comentou aqui, com essa nova lei? Você acha que ainda há alguns desafios a serem enfrentados, de fato, para que o mountain bike, o ciclismo de forma geral, urbano, de lazer, ele seja mais promovido aqui na cidade? Bom, com certeza. Acho que a gente ainda precisa de muito a ser feito. A gente tem muitas iniciativas privadas na cidade em prol do mountain bike e a gente ainda precisa estender isso para um alcance um pouco maior, tendo mais iniciativas públicas, né? Hoje a gente tem uma trilha pública homologada, como trilha de bike mesmo, que é o Chai, ali na região da Torres do Morém. E fora isso, são trilhas não oficiais, né? Onde não existe uma manutenção, uma sinalização. E a gente tem assim, uma infinidade de possibilidades de rotas rurais, né? De rotas secundárias em estradas de terra, que é um movimento que está explodindo no Brasil, com várias ciclorotas em torno do país e que movimentam muita gente. É um turismo muito saudável para a cidade, porque você desloca o turista também para áreas mais abrangentes do município, né? Nos distritos, nas áreas que circundam o município. Então você consegue distribuir um pouco mais a movimentação de renda, você consegue levar um turista para belezas um pouco mais isoladas, para, enfim, serviços que podem ser prestados de uma forma mais ampla, mais ampliada na cidade. Isso é extremamente importante. E Petrópolis tem muitas possibilidades, porque nós temos uma área territorial razoável, e boa parte dessa área territorial ela não é explorada com serviços, ela não é demonstrada para as pessoas. Então a gente espera que, enfim, o que a gente tem de bom, até de melhor, possa ser mais utilizado de uma forma muito positiva, de uma forma bem estruturada, que possa, enfim, trazer crescimento para a cidade e reconhecimento também, porque Petrópolis é simplesmente incrível para pedalar e seria ótimo se a gente conseguisse estruturar um pouco melhor isso e demonstrar essas belezas para cada vez mais pessoas. Agora, para quem acha que atleta aposentado não treina, tá aí um grande mito, viu? Porque Henrique Avancini é um desses que treina e treina muito. Agora, queria que você falasse um pouquinho também, trazendo um pouco mais de bastidor e, obviamente, né, do dia a dia ali de um ex-atleta. O pedal ainda é muito presente, não só na vida em questão de treinamento, de agenda, mas de pedalar de fato na rua, na montanha, né? Não, ainda faço a minha preparação, não é muito estruturada como já foi um dia, de contar os segundos e os minutos e ter um controle absurdo de tudo que eu estava fazendo, mas eu ainda gosto muito de pedalar, então hoje eu me permito pedalar mais com as pessoas também. Toda quarta-feira a gente faz um pelotão de treinamento que sai daqui da loja, então hoje eu consigo me dedicar mais ao desenvolvimento das pessoas, através de uma maior escala ou menor escala, mas isso para mim tem sido muito prazeroso. Continuo sendo atleta, um atleta aposentado, continua sendo um atleta, e curtindo muito a bicicleta, que sempre foi a minha paixão, acima do meu trabalho, acima das minhas obrigações. Eu sempre gostei muito desse esporte e tudo que ele proporciona.
cresci em cima de uma bicicleta e acredito muito na bike como um instrumento social para crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então, é algo que eu acredito muito para deixar de lado. Inclusive, como o Henrique comentou aqui, esse pedal ele acontece semanalmente, Henrique? Como uma pessoa, por exemplo, quero participar com o Henrique, ensine no pedal, como que faz para participar? Não, todas as quartas-feiras, às 7 da manhã, nós temos um pelotão que sai daqui. O nível desse pelotão já é moderado, então são de pessoas que já treinam, já têm uma noção... Tem uma experiência maior. Uma experiência um pouco maior. Não é um pelotão profissional, não é um pelotão de alto nível. A gente tenta fazer com que os novatos e os iniciantes se desenvolvam. Isso acaba sendo uma experiência muito legal, porque a gente vê algumas pessoas começando a vir para o treino e às vezes sofrem ali 1, 2, 3 semanas, depois já consegue fazer o treino praticamente inteiro junto com o grupo. Então a gente vê esse desenvolvimento individual, é uma coisa bem legal de acompanhar. Além disso, a gente tem uma parceria com a assessoria WTE, que é baseada aqui na cidade. Então, para quem quer começar realmente do zero, a gente também tem essa alternativa. A gente tem uma parceria com o Montanha Azul Bike Park. Então, às vezes, a pessoa já tem um nível físico preparo, já faz uma academia, já faz um spinning, já consegue pedalar, mas não tem muita destreza técnica. A gente consegue também auxiliar com esse desenvolvimento. Enfim, o que a gente tenta fazer é oferecer o máximo de recursos para as pessoas que querem se aprofundar nesse mundo, que querem viver mais ligadas à bicicleta. E falando um pouquinho agora, Mancini, obviamente, quando a gente pega toda a sua trajetória, é uma trajetória muito vitoriosa, com diversos títulos importantes. Mas agora, qual que é também, como que está sendo para você esse outro lado, agora de ser o treinador, de estar ali junto do atleta, auxiliando para melhorar o tempo. A gente, inclusive, teve a competição agora, a Olimpíada de 2024. Como que é também agora esse outro lado da moeda, de não estar em cima da bicicleta necessariamente, mas de estar ali também acompanhando o tempo, as voltas, enfim, o desempenho? Bom, acho que é uma grande missão, né? Você mentorar atletas, principalmente atletas de elite, atletas de alto rendimento. E o que eu tento fazer é ajudá-los a construir a própria história, né? Eu nunca busco que esses atletas sejam reflexos do que eu fui, mas eu tento estimular que eles possam crescer a forma deles de acordo com a história e origem de cada um. Isso é uma escola sem fim, né? Quanto mais você vai ensinando, mais você vai aprendendo também. E tem sido, né, já são 10 anos aí com a gestão de atletas, com uma equipe de desenvolvimento de elite. Nós caminhamos agora para a nossa 11ª temporada. Enfim, nessa década de trabalho aí a gente aprendeu muita coisa. Muitos atletas do Brasil passaram pelo nosso time. Vários títulos brasileiros, atleta olímpico. Enfim, a gente teve a possibilidade de viver muita coisa, de aprender muito com cada indivíduo. E para mim é sempre uma grande honra, é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande honra poder contribuir com vidas, com jornadas. Eu sei que eu já fiz bastante por muitas pessoas, mas a dívida que eu tenho com o esporte ela é eterna, então é algo que eu tenho muito prazer de fazer. Antes da gente finalizar aqui essa nossa entrevista, eu queria primeiramente agradecer por disponibilizar o espaço aqui para a nossa equipe, por receber a nossa equipe, obviamente para falar sobre essa modalidade, sobre esse esporte que eu particularmente gosto bastante. Legal. E obviamente deixar o espaço aqui aberto para uma outra oportunidade, sempre para a gente falar sobre bike, falar sobre mountain bike, enfim, a modalidade de modo geral. Valeu, muito obrigado. Falar sobre mountain bike, enfim, a modalidade de modo geral. Valeu, muito obrigado. Prazer falar com vocês mais uma vez. Fiquem convidados para vir conhecer aqui o nosso espaço e também para pedir qualquer dica, orientação, quem pensa em começar a pedalar. O nosso grande desejo é que mais pessoas possam
descobrir esse instrumento maravilhoso que é a bicicleta. Bom, afinal, então, qual que é o endereço, né? Para quem está, inclusive, em casa nos acompanhando, poder participar e vir aqui. Nós estamos na estrada Pilúvio Cerqueira, que é a estrada que liga Itaipava à cidade de Teresópolis, logo depois ali da rotatória do posto BR, né? Em Itaipava, antes de Benfica, número 1641. Então, bem no comecinho aqui, um pouquinho antes de Benfica. Tá certo. Henrique, obrigado mais uma vez pela presença. Valeu, obrigado, até a próxima. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado mais uma vez também pela sua audiência e pela sua companhia. Se você ainda não conheceu a modalidade, vale a pena experimentar, viu? E dá uma passadinha aqui também para conhecer um pouquinho da história desse fera que está aqui do meu lado. Assim a gente termina mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.